Como criar um dashboard de performance no Excel? Observe, tem um gráfico de barras com as vendas mensais cada mês. E ao mudar, por exemplo, para a minha opção um gráfico de linhas, a minha mesma base de dados, representada em gráfico de barras, agora é representada por dados em linha. Posso mudar novamente para gráfico de barras, então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje. Você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? São mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos como esse. E o arquivo, inclusive, vai estar disponível para download. Ainda não é inscrito? Clique nesse botãozinho vermelho, ó. É simples, fácil, rápido e de graça. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Ainda não é? Se inscreva agora. Então, para que a gente faça isso, obviamente, a gente tem uma base de dados. Ou seja, uma base de dados bem simples e a gente vai fazer uma extração de informações, certo? Então, vamos basicamente fazer aqui do zero. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, é vir em desenvolvedor. Não vamos estar utilizando um VBA para isso, certo? Apenas raciocínio lógico. Vou clicar em inserir. Vou aqui selecionar Optbutos. Então, vou desenhar um Optbuto aqui. Observe. Ao clicar sobre ele, formatar controle, vou estar vinculando a sua informação a uma célula qualquer, certo? Então, deixa eu apagar esse conteúdo anterior. Vou clicar na minha guia dados e vou apontar, por exemplo, para a célula H1, certo? Observe que na minha guia dados, H1 vai receber o valor vinculado do meu Optbuto. Vou dar um OK. E o que é que vai acontecer lá? Ó? Ao marcar esse carinha, observe que a minha célula, que eu vou mostrar agora para vocês, recebeu um valor. Recebeu o valor 3. Por que o valor 3? Deixa eu mostrar aqui novamente. Como eu tenho 3 Optbutos, contando com esse último que eu inseri, o meu primeiro Optbuto vai ser o valor 1, o segundo vai ser o valor 2 e o terceiro, por padrão, vai ser o valor 3. E o quarto vai ser, obviamente, o valor 4, certo? Então, o meu trabalho vai ser o quê? Como eu já tenho 2 anteriores e não vou apagá-los aqui, apenas para poder estar ilustrando a vocês, estou criando 2 a mais, certo? Então, esse daqui vai ser o valor 3 e o outro vai ser o valor 4. Então, quando for o valor 3, basicamente eu vou querer retornar um gráfico de linhas. Quando for o valor 4, vou querer retornar um gráfico de barras, beleza? Então, entendido isso, vou copiar esse carinha, copiei, vou colá-lo, vou dar o Ctrl V. E, obviamente, ao marcar esse carinha agora, observe o que vai acontecer, ó. Marquei ele, desmarcou esse do lado, e lá na minha guia dados, observe que ele lançou o valor 4. Perfeito? Ou seja, quando eu marco esse, ele lança o valor 3, observe. E quando eu marco esse, ele lança o valor 4, ó. Perfeito? Então, entendido isso, o meu trabalho agora, obviamente, é só utilizar uma função C para identificar qual valor foi inserido nessa célula. Se for o valor 3, eu vou querer retornar um gráfico de linhas. Se for o valor 4, eu vou querer retornar um gráfico de barras. Então, entendido isso, como é que a gente faz? Igual a C. Aqui eu vou querer retornar os valores correspondentes ao gráfico de linha, certo? Observe aqui o meu cabeçalho. Então, eu vou verificar se esse conteúdo aqui é igual a 3, certo? Ponto e vírgula. Se for igual a 3, eu vou querer retornar este valor aqui do lado. Se não for, eu não vou querer disponibilizar o valor. Então, eu vou colocar não disponível. Vou fechar o parênteses da função não disponível e fechar o meu parênteses da função C. Vou dar um Enter. Observe que ele não retornou nada, pois esse valor aqui é 4 e não 3. Se eu mudar para o 3, observe que agora sim ele retornou o valor da célula ao lado. Ó. Perfeito? Se eu retornar o número 4, novamente ele não retornou. Deixa eu exibir aqui minha barra de fórmulas. Como eu vou estar arrastando essa fórmula, basicamente eu vou precisar travar o H1, pressionar o F4 e vou estar colocando basicamente um cifrão aqui no conteúdo de B3, certo? Observe que eu estou colocando um cifrão entre B e o número 3. Vou dar um Enter. Vou arrastar aqui para o lado. E observe o seguinte. Obviamente, eu vou mudar aqui a comparação. Agora eu vou verificar não mais o conteúdo de H1, perdão, não mais o conteúdo de H1 se é igual a 3, e sim se é igual a 4. E observe que eu acabei colocando o cifrão na posição errada. Vamos aqui só desfazer isso. Não vou colocar o cifrão tanto para a linha como para a coluna, porque se eu fizer isso, obviamente eu vou arrastar a fórmula e eu não quero fixar o valor como eu fixei em H1. Ó. Ou seja, o cifrão vai ficar aqui antes da minha célula B. Perfeito? Agora sim, ao arrastar, observe que basicamente não mudou nada, porque obviamente eu vou mudar aqui o critério. Se for igual a 4, aí sim ele retorna o valor para essa coluna. Vou colocar o valor 4 e observe que agora ele retornou. Ou seja, se eu arrastar agora a nossa fórmula, reparem que ele retornou todos os valores correspondentes à coluna B, porque eu filtrei aqui o número 4, ó, beleza?
Então, se eu colocar o número 3, obviamente, observe o que vai acontecer, ó. Deixou não disponível os valores da coluna D e já lançou os valores para a coluna C, beleza? Ou seja, se eu marquei o número 3 aqui é porque eu estou querendo visualizar um gráfico de linhas. Se eu colocar o número 4 nesse conteúdo é porque eu quero visualizar um gráfico de barras. Entendido isso, o meu trabalho agora basicamente é o que, certo? Vou clicar aqui, basicamente, vou clicar em inserir. Vou escolher um tipo de gráfico. Vou escolher esse gráfico aqui de barras, ó, laterais. Observe que eu não selecionei nenhum dado até o momento. Clico sobre ele. Selecionar dados, certo? Vou clicar em adicionar. Vou colocar aqui um título, por exemplo, um título qualquer. Chama ele de linha. E os valores dessa série, quais serão os valores? Bom, os valores da série da linha será, obviamente, esses valores aqui, ó. Beleza? Vou dar um OK. E quais serão os valores da minha série coluna? Vou clicar novamente em adicionar. Os valores da minha série coluna, vou colocar aqui também no cabeçalho, coluna, só para diferenciar. Vou apagar esse conteúdo do valor da série e vou apontar para esse intervalo aqui, ó. Vou dar um OK. Observe que está aqui, por enquanto, o nosso gráfico. E esse carinha aqui, ó, observe que vou estar editando e vou, obviamente, colocar esse carinha como os meus rótulos, ou seja, as informações aqui de janeiro a dezembro vai ser os meus rótulos aqui abaixo. Vou dar um OK novamente, beleza? Ou seja, por enquanto eu estou visualizando aqui, ó, esse gráfico aqui de barras, ó, certo? Cadê o outro gráfico? O outro gráfico basicamente só vai aparecer quando eu inserir outras informações, ó. Deixa eu colocar o número 3. Observe, apareceu o gráfico aqui. Se eu botar o 4, observe. Então, o meu trabalho agora, obviamente, é só vir no meu gráfico, vou clicar sobre ele, vou clicar em alterar tipo de gráfico da série, e observe, eu tenho o gráfico para linha e para colunas. Para linha, obviamente, eu vou selecionar aqui, ó, um outro tipo de gráfico ao invés de barras. Vou clicar, por exemplo, nesse, ó, linha com marcadores. Aparentemente não aconteceu nada de diferente, certo? No gráfico de colunas, eu vou deixar ainda como colunas, como está aqui, ó. Vou dar um OK. E observe o que vai acontecer, ó. Ao colocar o número 3, que é o gráfico de linhas, me retornou o gráfico de linhas, ó. Ao colocar o número 4, retorna o gráfico de barras, ó. Então, posso, obviamente, dar o Ctrl X aqui, recortar essa informação, colar aqui, ó, certo? Ou seja, ao usuário vir aqui, ó, e marcar essa opção, é porque ele quer ver o gráfico de linhas. Ao clicar nessa, é porque ele quer ver o gráfico de barras. Obviamente, aqui, observe que tem a opção editar texto, e aí, obviamente, a gente coloca a informação que queira, ó. Barras, por exemplo. E aqui, por exemplo, vou colocar linhas, ó. Vou editar texto, vou colocar como linhas, ou seja, o usuário quer ver o gráfico no formato de linhas, ó. Beleza, ó? Simples, fácil e objetivo, ó. Vamos colocar apenas os rótulos para finalizar. Vou clicar sobre ele. Adicionar rótulo de dados. Observe os meus rótulos de dados. Vou selecionar barras e também vou colocar os rótulos de dados nas mesmas. Adicionar rótulo de dados. Observe que está aqui os meus rótulos de dados. Ao clicar em linhas, observe que carregou os meus rótulos de dados, porém apresentou aqui, ó, basicamente um errozinho, certo? Ao mudar para barras, observe que não acontece nada. Ou seja, se eu vir aqui na minha guia dados, eu posso, obviamente, ó, deixa eu mudar aqui só para que vocês vejam. Vou voltar lá no meu dashboard. Observe que quando eu mudo de gráfico de linhas para barras, perdão, de barras para linhas, apresenta aqui essas informações. Essas informações que estão aparecendo aqui, nada mais é do que essas informações que estão aqui, ó, não disponíveis, certo? Então, eu posso, obviamente, fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui, deixar, por exemplo, vazio, ou seja, eu não quero visualizar a informação, certo? Então, se eu arrastar aqui a fórmula, observe que eu coloquei, ao invés de não disponível, deixei igual aspas duplas, ou seja, igual a vazio. Observe que agora subiu aquele errozinho, porém aparecem os números zeros. Para esconder eles, basicamente, eu posso vir nesse conteúdo aqui do meu intervalo, clico sobre ele, formatar células, ou pressione Ctrl mais um, personalizado. E venho nessa máscarazinha aqui, ó, ponto e vírgula, aspas duplas, ou seja, se for diferente disso, vou deixar vazia. Vou dar um OK. Vamos lá no nosso dashboard. Observe que não aparece mais os zeros, ó. Se eu vir em barras,
Tá lá o meu gráfico de barras, se eu vir em linhas, o gráfico de linhas com os seus rótulos e não aparece mais aquele errozinho, beleza? Então era isso que eu tinha a agregar hoje a você. Espero de coração. Ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? São mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos como esse. E o arquivo vai estar disponível na descrição do vídeo para que você possa estar baixando e estudando. Já é inscrito? Muito obrigado. Ainda não é? Clique aqui no botão inscrever-se. É simples, fácil, rápido e de graça. Todo santo dia sai vídeo aqui no canal. E que você possa estar se juntando aos nossos mais de 8.599 inscritos. Aguardo você.